Alimento Diário, série Gênesis, o princípio. Livro 1, o princípio. Autor, Pedro Dong. Semana 1, tema, o princípio. Leitura bíblica desta quarta-feira. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 90, versículo 2. Provérbios capítulo 8, versículos 12 e 23. E Hebreus capítulo 13, versículo 8. Versículo para ler com oração, Isaías capítulo 57, versículo 15. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O princípio do tempo. Nesta primeira mensagem, cujo título é O Princípio, focaremos o versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos ater-nos basicamente à expressão no princípio, que no original hebraico é Bereshit, e significa exatamente no princípio. A palavra Gênesis é a designação do livro na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento feita antes do cristianismo. Gênesis significa começo ou origem. Portanto, esse livro trata do início, da origem de todas as coisas. Mas o princípio de quê? De que exatamente estamos falando? Esse princípio é o início do tempo. Isso significa que, antes da criação, o tempo não existia. Deus habitava a eternidade. Ele não está limitado ao tempo nem ao espaço. Deus é autoexistente, eterno, incriado. Ele é de eternidade a eternidade. Porém, em um determinado momento, ele decide criar o universo. Então, começa o tempo. A criação do universo marca o início da contagem do tempo. Isso nos leva a algumas perguntas. O que havia antes do tempo? Qual é o propósito do tempo? Quando o tempo termina? Respondendo à primeira pergunta, antes do tempo havia a eternidade. Como já dissemos, Deus é eterno, sem princípio de dias, nem fim de existência. Nós, seres humanos, temos um corpo limitado ao tempo. Temos uma data de nascimento e, se o Senhor tardar, teremos uma data de falecimento. Entretanto, Deus não tem início nem fim. Quando Deus nos criou, dotou-nos de um espírito. Nossa alma e nosso espírito são eternos, mesmo que o corpo não seja. Em Isaías capítulo 57, versículo 15, lemos: Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. A parte que nos importa aqui é: Deus habita a eternidade. Ele não envelhece, não se altera e está acima do tempo. Cristo, como Deus, é imutável. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, lemos: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus é a própria luz e, do ponto de vista físico, para quem viaja na velocidade da luz, o tempo não passa. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso nos ajuda a compreender que em Deus não há tempo, pois Ele é a própria eternidade. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, lemos: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse princípio
Aqui no Evangelho de João, não é o mesmo relatado no versículo de abertura do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Aqui se refere ao princípio da eternidade. O Verbo, Cristo, já estava com Deus antes da criação. Outros versículos nos mostram que Jesus já estava na eternidade. Em Provérbios capítulo 8, versículo 23, lemos: Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Cristo é mencionado aqui como a sabedoria de Deus, como vemos também nestes outros versículos. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. E também Salmos capítulo 90, versículo 2, que diz: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso mostra que Cristo já existia antes da criação, desde a eternidade. Deus já era Deus antes da criação e sempre será. Portanto, a resposta clara para a pergunta: o que havia antes do tempo? É Deus, que é eterno. Não havia nada além de Deus. Ele é o Criador, a origem de tudo e habita a eternidade. Pegue um papel e, baseado no texto que você acabou de ouvir, anote a luz que você ganhou na palavra, uma direção e também uma admoestação. Sugerimos que você carregue essas anotações com você, leia-as novamente durante o dia e também compartilhe com outros isso que Deus falou com você.